A palavra do nosso pão de minuto de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 10 e o versículo 28. Está escrito: Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem mesmo vossos pais puderam suportar em nós? Verso 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. O primeiro concílio da igreja em Jerusalém está registrado aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Ao longo do decorrer da história da igreja, haverão outros concílios, necessários todos eles, para se debaterem sobre assuntos que surgiriam, dúvidas que surgiriam a respeito do comportamento e da situação da igreja, como se comportaria diante de uma situação adversa que lhe sobreviesse. Muito bem. Todavia, a gente percebe no decorrer dos séculos que muitas pessoas, por que surgem esses concílios? Que muitas pessoas querem colocar sobre as outras um peso, uma carga insuportável, porque o apóstolo diz, os apóstolos estavam dizendo que nem os próprios pais deles puderam suportar na época, mas não só referente a além, a outras coisas na vida também. Você quer colocar um peso, uma situação na vida da pessoa, condições, situações para que aquelas pessoas sejam salvas. E veja bem, a condição que a Bíblia mostra, que o Evangelho mostra, é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Jesus desceu do monte pregando já o Evangelho, dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, a fim de daquelas palavras viesse gerar uma fé, uma transformação, uma crença para que aquele povo viesse crer. Crer em quem? Crer nele, Jesus, como Filho de Deus, como Salvador de toda a humanidade. Ele disse que deveríamos imitá-lo, ou seja, ser santos como eu sou santo. Posteriormente, alguém se levantou no meio do povo e disse assim: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo foi quem disse isso. Vejam bem, então está tudo convergindo para a pessoa de Cristo, olhando para os costumes de Cristo, olhando para as palavras de Cristo, olhando para as ações de Cristo, olhando para os passos dele. Ele é a figura central na qual toda pessoa que crê será salva. Ele, Jesus, não mais ninguém. Esse negócio de estar colocando situações, condições para as pessoas serem salvas é um verdadeiro absurdo. Ainda nos dias de hoje isso acontece, infelizmente. Isto é um verdadeiro absurdo. Isso não deve acontecer no correr e nós, como servos do Senhor, não devemos admitir nem aceitar esse tipo de coisa. Aquele que tem um pouquinho mais de conhecimento da palavra, veja isso quando estiver vendo, rebata severamente. Não aceite esse tipo de coisa contra um pequenininho do Senhor. Eu vou citar rapidamente um exemplo de um caso que ocorreu anos atrás, há muitos anos atrás de passagem, quando ir para o cinema, por exemplo, era uma coisa altamente escandalosa no meio cristão. Então, um irmão estava ali na porta do cinema, vendo o cartaz do filme da época para poder assistir, e ele entra, não entra, voa, não voa. Um outro estava assim, meio que de espreito, olhando, olha assim, aquele irmão vai entrar, vai assistir o filme lá, ele vai entrar no cinema, eu tenho certeza que ele vai entrar. Essa era a posição daquele que estava vendo o outro naquela dúvida, que acabou entrando e assistindo o filme. O outro que estava ali na espreita olhou, viu, correu na direção da igreja, contou a situação toda. No dia seguinte, no culto, o culto normal, aquele pastor orientado pelo Espírito Santo, ele chama aquele irmãozinho, junto com aquele que havia visto, conta a história do que havia ocorrido. O irmão chora, se arrepende, pede perdão, aceita a punição que a igreja poderia dar, uma suspensão de alguma coisa, de algum trabalho, de alguma coisa que ele participasse da ceia, mas o pastor vê o arrependimento no coração daquela pessoa e o que ele faz? Ele absolve, ele ora e concede aquele perdão que seria o perdão da igreja para aquele irmãozinho, ao passo que para o outro aí sim ele entra uma medida de punição e, ao meu ver, ele agiu de maneira correta. Por quê?
porque ele estava vendo com aquele irmãozinho ali supostamente errando, ali no costume da igreja da época. Ele não foi ajudá-lo, não foi livrá-lo, não, ele ficou esperando o outro entrar no sistema para poder acusá-lo. Veja bem, querido, isso está totalmente contra a palavra de Cristo. Por quê? Porque o Senhor está falando que nós devemos amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros, não ficar esperando o outro cair para poder apontar o dedo e dizer assim, olha lá, caiu. Colocar o pé sobre o pescoço dele e acabar de esmagar de maneira. Né? Isso está totalmente errado. Então, o que contamina o homem, disse Jesus, é aquilo, não aquilo que ele come, mas aquilo que sai de dentro dele, aqui ó, do coração. Se o seu coração for mau, as suas obras serão más. Se o seu coração for mau, dificilmente haverá salvação para você, porque o seu coração ele é mau, não foi transformado pelo poder da palavra do Evangelho. A cada dia a palavra transforma um pouco, a cada dia a palavra modifica, limpa um pouco. À medida que a gente vai abrindo os espaços, as portas, os lugares, o compartimento do nosso coração, o Senhor ele vai tomando espaço, ele vai tomando lugar e vai nos fazendo a sua semelhança. Por isso vem o nome da palavra cristão, semelhantes a Cristo. Em tudo nós devemos ser, inclusive nisso, na misericórdia. Lembrando que a misericórdia subsistirá no juízo, no amor, na compreensão, na oração. Ou você pensa que Jesus ficou feliz em algum momento quando Judas Iscariote foi trair, sabendo que ele era o filho da perdição? Em momento nenhum. Ou Jesus, quando as pessoas que se aproximavam dele, pecadores, prostitutas, ele sai para lá, o que é isso? O que você quer? De maneira nenhuma, querido. Não foi para isso que ele veio. Senão ele não teria nem vindo, queridos. Porque está escrito que Deus olhou dos altos céus, não viu um justo sequer. Todavia, o amor de Deus, de tal maneira que a gente não consegue compreender, porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira, que tal maneira é essa? Que a gente vê a humanidade fazendo tantos males um para com o outro, aquela destruição toda, aquela coisa horrorosa que a gente vê nos telejornais, a gente cansa de ver por aí afora, nas esquinas do nosso bairro mesmo, tanta maldade. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, essas pessoas que a gente vê na televisão, vê nas esquinas, nós mesmos, por que não? Não só eles não, nós mesmos fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Como nós vemos uma situação também terrível de trevas, e no entanto, Deus nos amou de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê seja salvo. Não coloque condições. Esse não é o seu papel. Não ponha limites para a salvação de ninguém. Isso não é o seu papel. O seu papel é pregar, é amar, é orar, é ajudar. E para isso que nós somos chamados. Deus te abençoe.